Sim, gente, finalmente acabou o primeiro trimestre. Oi, oi, gente, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Adriele Matiassi, eu tenho 33 anos e estou grávida pela primeira vez. Aqui nesse canal eu posto meu diário de gravidez, dicas e muito conteúdo sobre gestação. Hoje é dia 20 de janeiro de 2026 e no dia 17 de janeiro eu completei as minhas 12 semanas de gestação. Sim, gente, finalmente acabou o primeiro trimestre. Só alegria, que glória, gente do céu! E no vídeo de hoje eu vou fazer um meu relato geral de como foi esse primeiro trimestre de gravidez. Eu já trouxe toda semana como foram os meus sintomas, cada coisinha que eu fui evoluindo da gravidez, eu trouxe aqui semanalmente. Mas eu acho importante trazer esse vídeo com um apanhado geral, né, um compilado de todas essas semanas, porque eu percebo que tem muita mulher que não tem ideia do que é o primeiro trimestre de gravidez. E eu era uma delas, eu não tinha ideia de como era essa situação que eu ia vivenciar. Então, eu acho importante trazer esse relato, trazer esse apanhado geral para quem quer, assim, tá sem tempo de ficar assistindo vários vídeos e toda semana olhando um vídeo diferente, pegar esse geralzão para ter uma noção, uma base e uma ideia. Claro que cada gravidez é de um jeito. Gente, eu tô aqui para trazer o meu relato, como foi para mim. Tem mulheres que passam coisas muito piores do que eu no primeiro trimestre e tem mulheres que passam coisas muito mais tranquilas do que eu no primeiro trimestre. Eu me considero como ali uma média, tô ali na média. Porque realmente eu não fiquei muito mal no nível de ficar internada, né, recebendo soro na veia, de tão mal que eu fiquei, mas eu também não fiquei passando batido ali por esse primeiro trimestre, não. O negócio foi punk. Então eu vou trazer aqui meu relato, espero que ajude, espero que traga mais conforto pro seu coração e saiba que você não está sozinha. Ai, gente, um parênteses, olha só o corte de cabelo novo que eu fiz. A gente que está vivenciando a gravidez acaba precisando abrir mão de alguns luxos, como, por exemplo, selagem, né, alisamento, cabelo, a gente não pode passar produtos, alguns produtos. E eu tive que começar a minha transição aqui. Então tô aceitando, fazer o quê? Aceita que dói menos. E eu tô me sentindo tão assim, com cara de mãe, agora. Não tá? Ai, gente, o que vocês acham? Eu acho que ficou bom, eu gostei. Então vamos ao vídeo de hoje. Como eu já estava há 6 meses tentando engravidar, eu descobri a minha gestação com 3 semanas e 5 dias, ou seja, muito cedo. Então assim, eu sinto como se eu tivesse grávida já há 10 anos, porque, meu Deus, como demora o tempo quando a gente descobre cedo. Meus sintomas iniciais foram basicamente seios doloridos e uma fome insaciável. Meu Deus do céu, inicialmente, gente, é uma fome, antes de virem os enjoos. Mas quando eu completei 5 semanas de gestação, ou seja, uns 10 dias depois que eu descobri a gravidez, os sintomas começaram a ficar mais evidentes e aqueles sintomas mais característicos de gravidez mesmo. Pontadas no baixo ventre, seio oscilando ali entre dor, sensibilidade, sensação de frio na barriga. Eu não sei se isso é normal, se é geral, se isso acontece com frequência, mas comigo aconteceu. Uma sensação de frio na barriga, sabe? Aquela coisa de... Ai! Enfim, tive muito isso no início. Comecei a ter pesadelos, que é algo que eu não tenho costume de ter. Isso aí me chamou muita atenção, porque isso não é comum para mim. Então ficou muito evidente, assim, constantemente eu tendo pesadelo. Tinha noite que tinham 2, 3 pesadelos por noite. Apareceram espinhas no meu rosto, busto e costas. Não era algo comum para mim, então eu achei bem diferente também. E não durou muito tempo. A mudança de humor, impressionante como muda, e a gente percebe a diferença de se irritar com algo realmente importante com se irritar com algo que não tem nada a ver, sabe? E principalmente quando você tem a sensibilidade de ficar chorando aleatoriamente, meu Deus, gente, dá pra ver nitidamente essa mudança de humor, é muito engraçado e ao mesmo tempo desesperador. É engraçado depois que passa. Nessa quinta semana, os enjoos estavam iniciando, então não era nada muito intenso, assim, eu tava vendo que tava dando uma diferença aqui no meu estômago e tal, mas nada que me parasse no meu dia a dia. Comecei a fazer xixi a cada 5 minutos. Ai, gente, tava difícil. Mas muita gente me pergunta, Adri, como assim? Já tava com esse sintoma do xixi frequente, sendo que isso normalmente acontece no final da gestação, porque o bebê pressiona ali, né, a bexiga, então acaba fazendo xixi, porque tá grande o bebê. Gente, ó, eu fui pesquisar sobre isso, porque esse sintoma estava muito característico em mim. E aí eu fui pesquisar, porque eu também pensei, nossa, realmente tem sentido o que as pessoas estão falando. Pela pesquisa que eu fiz, por tudo que eu li, o que eu descobri?
Quando está inicial, né, a gestação está inicial, o saco gestacional ele pressiona a bexiga. Então, ele fica exatamente em cima da bexiga quando ele vai crescendo até o primeiro trimestre. Ou seja, todo o peso que tem ali, mínimo que seja, ele está pressionando a bexiga. E tem peso, gente. O líquido amniótico, o próprio bebê, depois do final do primeiro trimestre, já tem um peso. Então, assim, vai pressionando mesmo. Depois, no segundo trimestre, ele sobe mais, por isso que a barriga fica alta, né? Já perceberam que as pessoas falam, ah, barriga tá alta, aí quando tá perto do parto, a barriga desce, porque encaixa de novo na pelve. Então, o bebê sobe no segundo trimestre e no terceiro trimestre ele realmente fica mais pesado e volta a comprimir a bexiga. Então, é isso que acontece, pelo que eu li, pelo que eu estudei. Primeiro trimestre, xixi a cada 5 minutos, segundo trimestre, dá uma pausa nisso, dá um respiro, terceiro trimestre volta a fazer de novo aquele xixi a cada 5 minutos. Então é assim que funciona. Então essa característica pegou forte em mim no primeiro trimestre. Já na sexta semana de gestação, eu comecei a notar todos esses sintomas, mas acrescentou uma queda de cabelo. Meu Deus, eu fiquei maluca, porque eu pensei, pronto, vou ficar careca. A minha boca começou a ficar mais ressecada, rachada. Isso também pode ser porque eu não sou uma pessoa que tem costume de beber muita água. E estava nesse início da gestação, então eu ainda não tinha ganhado esse hábito. Pode ser que também tenha sido por isso, porque o bebê ele necessita de muito mais água para gerar o líquido amniótico, gerar mais sangue, né, para circular ali. Então pode ter sido isso também. Mas no meu caso aconteceu. Então tô trazendo aqui. Minha imunidade baixou legal, gente. Na sexta semana, eu comecei a notar várias coisas diferentes no meu corpo. Ficava vermelho muito fácil, qualquer coisinha que batia uma água, uma morninha que seja, já ficava todo vermelho, descascando o meu pé, né? Embaixo do pé estava descascando, bolinhas pelo meu corpo, como se fosse uma alergia, mas eu nitidamente via que não tinha nada a ver com alergia. Então, assim, vários sintomas de diminuição da minha imunidade. Nitidamente a minha imunidade estava bem baixa. E além de tudo isso, nessa semana também, de 6 semanas, né, 6 semanas de gestação, acrescentou o sono extremo. Gente, um sono que eu estava assim, meu Jesus. Tinha dia que eu dormia mais de 12 horas por dia e eu não conseguia acordar. Simplesmente não conseguia. Eu ficava, gente, isso não é possível, isso é normal. Porque eu sou uma pessoa extremamente ativa, agitada, animada, não durmo muito. E, meu Deus, foi diferente. Constipação e gases bastante presentes, eles ainda não estavam no nível master. Ele foi ficando pior com o tempo, né, com as outras semanas, mas iniciou ali na sexta semana. Meu enjoo ele ainda não estava muito forte, mas eu já senti uma diferença no meu paladar. Eu sou uma pessoa que sou uma formiga, amo doce, eu tenho inclusive pré-diabetes, eu trouxe aí nos outros vídeos, desde criança, desde nova, adolescente. Já tomava metformina há 2 anos, então assim, já tenho esse histórico, inclusive é bem preocupante, mas enfim, deixar para outro vídeo. O fato é que meu paladar sempre foi muito do doce, simplesmente começou a mudar isso. Eu comecei a ir pro azedo, pro ácido, sabe? E era limão, e era coisa assim, maracujá. Então, assim, diferente na sexta semana. E aí chegou a 7ª semana de gestação. Gente, foi muito interessante, porque diversos sintomas começaram a aparecer. Por exemplo, desejo. Eu tive o meu primeiro desejo na 7ª semana de gestação. Tem um vídeo aí que eu vou deixar, qual que é o vídeo do que eu falo sobre o meu desejo, o primeiro desejo e o único que eu tive, que foi muito interessante, que foi batata frita. Mas eu vou explicar nesse vídeo, eu mostro a diferença de um desejo e uma vontade só. Sabe, aquela vontadezinha de comer uma coisa, mas um desejo é muito diferente disso. Então eu vou deixar o vídeo aí, vocês deem uma olhada, porque é muito interessante. É surreal, você até chora de vontade de comer aquela coisa que você está com desejo. Então, diferenciado. E eu achei interessante vivenciar isso, porque tem muita mulher que diz que nem sentiu desejo, que nunca sentiu, que não sabe como é isso, e eu acho interessante vivenciar coisas novas, coisas diferentes, ainda mais na gravidez, que é um período específico de tempo que a gente tem ali, né? E eu gostei, por mais desesperador que fosse no momento que eu estava sentindo o desejo, porque é desesperador, gente, não romantizem o desejo de grávida, porque é desesperador, mas depois que passa, a gente vê e analisa, e acho bem interessante, foi bem interessante vivenciar isso. Já os enjoos começaram com tudo nessa 7ª semana de gestação, meu Deus, gente, socorro! Eu não conseguia comer direito, mal conseguia beber água.
não conseguia dormir direito, porque eu não conseguia ficar deitada, azia, sabe, refluxo vinha, que era uma coisa assim, meu Deus, desesperadora, porque vai acumulando todos os sintomas que eu falei anteriormente, mais esse do enjoo. Então, assim, uma coisa de louco, um furacão, um negócio assim muito louco. Além disso, ainda vieram cheiros muito fortes. Meu olfato ficou muito apurado, muito aguçado. Então, ficava muito difícil, porque tudo me dava enjoo. O mundo, para mim, estava fedendo, porque qualquer cheiro, para mim, era muito forte. E eu ficava muito enjoada. Sério. Não tem nem como eu explicar isso, só vivenciando mesmo. E o mais diferente também foi que, por mais que eu tivesse com esse olfato muito apurado, muito aguçado, ao mesmo tempo, eu estava com as minhas vias nasais congestionadas. Era como se eu tivesse constantemente com o nariz entupido. Mas eu não estava doente, não estava. Era diferente de tudo que eu já vi, diferente de tudo vivenciar isso. E assim, essa fase foi muito difícil e só estava no começo. Só que, como eu não estava esperando, foi muito difícil, foi muito desafiador. Comecei a ter vontade de me isolar, porque esses sintomas me deixavam muito para baixo, muito cansada, né? Vinha o sono também, então todos esses sintomas ao mesmo tempo me traziam muita tristeza, muita vontade de ficar isolada, deitada o tempo todo, não queria sair de jeito nenhum da cama, não queria levantar. Foi um período muito difícil, gente, muito difícil. Basicamente, era como se eu tivesse entrado no modo sobrevivência. Eu queria ficar o mais quieta possível, o mais parada possível, o mais isolada possível, para ver se eu conseguiria sobreviver àquilo, porque, gente, é uma sensação que eu não estou conseguindo descrever, mas é complicada. É complicada, é um instinto ali de sobrevivência que a gente entra, que não é escolhido, a gente não escolhe isso, é uma coisa que vem naturalmente. Enfim, acho que eu não sei se eu me fiz entender aqui. E aí, quando eu entrei na 8ª semana de gestação, foi uma das piores semanas de gestação que eu já tive. Não, não foi uma das. Até hoje, né, eu tô entrando na 13ª semana agora, de todas essas 13, a 8ª foi a pior de todas. Gente, Jesus. Eu tava me sentindo muito mal. Os enjoos tinham piorado muito. Tava me deixando completamente disfuncional. Era como se eu estivesse lutando para existir. Simplesmente existir no planeta. E tava tudo acumulado. Um enjoo absurdo que eu não conseguia beber nem água. Noite sem dormir, um cansaço extremo constante. E esse negócio de ficar enjoada matinal, enjoo matinal da gravidez, não. Para mim, o meu caso foi enjoo 24 horas por dia. Nessa semana, na 8ª e na 9ª, mas eu vou chegar lá, eles foram enjoos que foram 24 horas por dia. Era de manhã, de tarde, de noite, eu dormindo sentia enjoo, eu acordava de noite enjoada, então eu não conseguia dormir. E assim, gente, olha, eu vou te falar. A única coisa que eu não posso reclamar é que eu não tive nenhumzinho sequer, episódio de vômito. Então o enjoo, ele era extremo, ele chegava aqui, ó. Meu Deus, eu chegava aqui e eu voltava porque eu não queria vomitar. É uma coisa que eu não suporto, simplesmente eu não suporto. Só tive mesmo enjoos extremos e absurdamente fortes. Isso já me deixou derrubada demais. Aí tinha também a sensibilidade nos seios, a sensibilidade emocional, azia demais, nossa senhora, os gases, constipação muito intensa. Então, assim, caraca. E aí vem a 9ª semana, que foi simplesmente a extensão da 8ª semana. Basicamente foram os mesmos sintomas eu vivenciei. 2 semanas ali muito intensas, difíceis mesmo de passar, difíceis mesmo, meu Deus, muito difíceis. É uma sensação de solidão. E não porque ao meu redor não tinham pessoas que me cuidavam e me tratavam bem. Não, tem nada a ver com isso. Na verdade, era uma solidão minha mesmo, comigo mesma, era interna, era, meu Deus, só queria me fechar. Meu marido foi essencial nesses momentos e ele está sendo durante todo o tempo. Ele me trata assim, nossa, tem muita paciência comigo, tem muita solidariedade, empatia, não me julga, está sempre ali do meu lado. Nossa, ele faz tudo por mim, ele faz qualquer coisa por mim, ele é impressionante. Isso aí me ajudou muito a passar por esse período, muito mesmo. E aí entrou a 10ª semana de gestação, que entrou com uma trégua nos enjoos, mas é aquela trégua que não era aquela coisa assim zerada, não. Ele não zerou, ficou oscilando. Era um dia sim, um dia não, 2 dias sim, um dia não, mas os dias que não estavam, não é que eles tinham ficado sem enjoo, os dias que não estavam, eram dias que estavam com enjoos um pouco menores, era amenizado, mas não zerado.
Então, assim, deu uma trégua, mas, gente, não zerou nada, ficou assim, oscilando bastante. Mas já senti um alívio muito grande. O sono ainda continuava muito intenso. Eu ouso dizer que o sono até aumentou a intensidade, então eu fiquei com muito mais sono nessa 10ª semana. Os seios, eles continuaram doloridos e a mudança de humor também continuou acontecendo, mas elas amenizaram. A mudança de humor e os seios, eles amenizaram ali o desconforto. O ruim dessa 10ª semana foi que eu tive uma gripe intensa, muito forte mesmo. Claro, a imunidade baixa, não tem jeito, mas em 10 dias eu melhorei sem precisar de nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de intervenção, graças a Deus, só com descanso mesmo, muito cuidado do meu marido, alimentação, água, enfim, deu tudo certo. Aí veio a 11ª semana de gestação. Meu Deus, que alívio, gente! Os enjoos deram uma trégua muito grande. Eles não zeraram, mas diminuíram drasticamente. Além de todos os outros sintomas também terem diminuído bastante. Doloridos, seios doloridos diminuíram muito, mudança de humor diminuiu muito. A questão da imunidade também deu uma melhorada, porque eu percebi que não estava mais descamando minha pele, não estava mais ficando tão vermelha, não estava mais aparecendo manchinhas. Então, isso também melhorou. Assim, a 11ª semana foi um marco de melhora na gestação. Eu consegui voltar a viver e a aproveitar a minha gestação, porque inicialmente eu estava aproveitando antes de virem esses sintomas fortes. Depois eu não consegui mais aproveitar nessa semana de 7, 8 e 9, e um pouquinho da 10 eu já dei uma melhorada, mas com a 11ª, né, que foi a 11 semanas, nossa, comecei a aproveitar muito mais de novo, fiquei muito mais tranquila. E para fechar com chave de ouro, a 12ª semana foi assim, um arraso quando chegou. Eu estou vivenciando ela ainda, essa 12ª semana, mas eu já sinto um alívio enorme. Praticamente zeraram os sintomas. O enjoo, ele vem de uma forma diferente agora, ele só vem com aquele gostinho ruim na boca. Sabe quando a gente toma um remédio que fica um gostinho ali na língua, na garganta? Basicamente, quando vem enjoo, vem dessa forma, que é muito mais tranquilo. Então, não tá me parando a vida, não tá me deixando disfuncional. Eu tô conseguindo viver, eu tô com mais energia, mais animada. Ai, gente, meu Deus, como é bom. Eu quero dizer para vocês que passa, e graças a Deus não dura muito tempo. Eu sei que para muitas mulheres também acontece de, né, estender esse tempo, mas olha, aos pouquinhos, cada semana vai diminuindo, só segura aí, segura que estamos aqui na força, que a gente joga energia boa para você que vai melhorar. Ah, uma coisa que se manteve foram a sensibilidade nos seios, não o dolorido eles não estão aqui mais, não tem dolorido, mas a sensibilidade aqui na auréola ainda está presente, não pode passar nem vento, eu já fico assim, ai meu Deus, mas isso assim, é o de menos, é bem tranquilo. Então essa foi a evolução semanal do meu primeiro trimestre de gestação. Eu acho importante também falar da questão psicológica desse primeiro trimestre. A gente vivencia uma quantidade imensurável de emoções nesse momento, porque a gente sente medo de tudo, principalmente mãe de primeira viagem. Eu tô aqui trazendo um relato de uma mãe de primeira viagem. Então, é muito medo de tudo, a gente não sabe o que esperar, não sabe como as coisas vão ser. Até chegar ao ultrassom morfológico é uma tensão que a gente tenta não ter, que as pessoas ao redor falam pra gente ficar calma, mas não, gente, não dá. É muito difícil a gente ficar calma até chegar ao primeiro ultrassom morfológico, que é esse de 12 semanas, que inclusive eu já fiz, mas eu vou fazer um novo vídeo para mostrar ele para vocês. E assim, é uma tensão, é um medo, é uma angústia, é uma ansiedade, é do novo, sabe? De não saber o que esperar. É uma coisa natural do cérebro isso. Mas que traz uma angústia, um sofrimento ali pra gente. Então, além de todos esses sintomas que eu trouxe aqui de cada semana, ainda tinha, ao mesmo tempo, todos esses medos, angústias de não saber se vai dar conta, de não saber se vai dar certo, de não saber se tá tudo bem, de tantas coisas, sabe? Que acumula tudo isso e, gente, é um período muito desafiador, muito desafiador. Não vou aqui romantizar, porque a gravidez é um momento lindo, da vida sim é um momento lindo. Caramba, a gente está gerando uma vida, a vida do ser humano que a gente mais ama no mundo. Mas não tem nada de tranquilo, nada de fácil aí nesse momento, não. É pesado, sabe? É pesado. Então, assim, além disso, a gente ouve muito dos médicos falando que toda gestação tem um risco para a mãe, principalmente, para o bebê também, mas para a mãe. Toda gestação é risco para a mãe. Então, assim, risco de vida. Então, se eu ouvir isso constantemente, sabe, é muito difícil. Porque
você sente assim, meu Deus, eu tô em constante risco de vida, meu filho tá em constante risco de vida. É meio complicado você lidar com esse psicológico somando todas essas coisas ao mesmo tempo. Quando você tá de boa na vida e você só precisa lidar com uma coisa, uma questão psicológica, fica mais fácil. De você falar, ah, não, consigo relevar, consigo passar para frente, bateu, foi. Mas quando você está vivenciando esse momento de muita vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade, cada fala que alguém dá, cada palavra que você escuta, se transforma em algo que você não consegue lidar. Por mais que você saiba as ferramentas para lidar com essas questões, quando você está vivenciando esse momento difícil de vulnerabilidade, você não pensa, você não consegue raciocinar. Então, é tão complicado que eu não vejo as pessoas comentando, sabe, sobre isso. O que eu mais ouço, principalmente até de mulheres, é: nossa, nem lembro que minha gravidez foi assim. Nossa, nem senti nada. Nossa, eu nem sabia que estava grávida. Passei o primeiro trimestre todinho sem nem saber. Gente, pode até ser que tenha acontecido de você ter deixado passar batido aí nos sintomas, mas não significa que você não sentiu. Você pode ter associado esses sintomas a outras coisas. Por exemplo, o enjoo, a comer algo que não fez bem. O sono a um dia muito estressante ou muito cansativo, sabe? Você pode estar associado os sintomas da gravidez a outra coisa, por isso que você não soube que estava grávida. Mas não significa que não sentiu, não tem como, gente. Tem intensidades, claro, tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, mas não sentir nada, zero, absolutamente nenhum sintoma de nada, eu acho muito difícil, tá? Eu não vou julgar aqui não, mas eu acho muito difícil. Tem muita mulher que nem se lembra de como foi, porque realmente são poucas semanas, ó. De 9 meses de gestação, são 2, 3 semanas que você passa mais intensa naquele sintoma. Então, realmente é fácil esquecer, principalmente no final da gravidez, principalmente depois que o bebê já nasceu, você não vai lembrar muito mesmo disso. Eu acho que eu só vou lembrar também porque eu tô aqui relatando, deixando sempre registrado, mas pode ser que esse fenômeno aconteça comigo, de esquecer completamente que eu passei por esses momentos. Mas não significa que eles não aconteçam, não significa que eles não existam. Você não pode invalidar uma mulher que está passando por esse momento só porque você não se lembra de você ter passado. Sabe, eu recebi muitas críticas, muito julgamento. Ai, gente, horrível. Meu Deus, além de estar passando por tudo isso, ainda tinha que lidar com a sociedade, julgando e, sabe, ai, julgando pesado. Enfim, mas é isso, a gente passa por cima, a gente vai e enfrenta mesmo, a gente faz tudo o que a gente puder para o nosso filho e pela gente, pelo nosso bem-estar, então, passamos, graças a Deus. E eu quero dizer que você também vai passar, pode acreditar que você vai conseguir, que vai passar. Por mais que às vezes você ache que não vai conseguir, tinha dia que eu achava que eu não ia dar conta. Falava, eu não vou conseguir, eu não dou conta disso. E aí todo mundo fala, nossa, mas você nem chegou no parto ainda, já tá falando que não vai conseguir, gente. Vamos parar de mimimi, né? Vamos parar de falar esse tipo de coisa que só é destrutiva para uma pessoa, porque o parto é outra coisa, é outra situação, outro contexto, outra vivência, são algumas horas, enfim, é uma dor intensa, mas cada coisa é no seu lugar. Agora eu estou falando do primeiro trimestre, estava intenso, estava difícil, eu não estava achando que ia conseguir. E aí a gente supera. Então, cada etapa da gravidez que a gente supera, que é mais difícil, a gente já se sente mais forte, a gente já se sente mais capaz, mais competente, e a gente vai criando mais resistência. Então, isso é um processo e você vai passar, você vai conseguir, acredite. E agora, graças a Deus, eu estou no segundo trimestre de gestação, estou aproveitando muito minha gravidez, muito mais. Nossa, meu Deus do céu, como é bom. Meu baby tá aqui gigante, gostoso, fofinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato do primeiro trimestre. Eu acho muito importante trazer esse relato aqui, mostrar que você não está sozinha. Você, mãe, que está passando por isso, não, você não está sozinha. Se sinta abraçada por mim, por todas as mães que também estão vivenciando esse momento e saiba que vai dar tudo certo e vai passar. Sei que está difícil agora, mas vai passar a ser forte. Vamos lá, na fé, na luta. E no próximo vídeo eu vou trazer o relato do meu primeiro ultrassom morfológico, porque a gente tem 3 ultrassons morfológicos. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Eu vou trazer aqui o meu morfológico de primeiro trimestre. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.